Olá, eu me chamo Limers Ferreira Lopes, eu sou professora do Instituto Federal Goiás e sou aluna do curso de pós-graduação em Letras Linguística, nível doutorado, da Universidade Federal de Goiás. E vou falar um pouquinho do meu projeto de doutorado, cujo título é Uma análise discursiva sobre o perfil do leitor da atualidade e sua relação com o suporte de leitura impresso e digital. O objetivo geral do meu trabalho é analisar os discursos dos alunos ingressantes do ensino médio do Instituto Federal Goiás, na tentativa de compreender as suas concepções acerca da leitura em suporte impresso, digital e sua compreensão sobre o leitor da atualidade. E para que assim, posteriormente, eu possa estreitar todas essas percepções às práticas de linguagem realizadas na escola e com os discursos propostos na ABNCC. Os objetivos específicos são, primeiro, discutir sobre quem é o sujeito leitor dessa pesquisa, analisar os discursos que ressoam sobre a leitura no suporte digital, analisar os discursos que atravessam a compreensão sobre a leitura no suporte impresso, identificar a compreensão do leitor em tempos de tecnologia, traçar as principais percepções discursivas sobre a compreensão da leitura e leitor na atualidade e, por fim, destacar o que propõe a Base Nacional Comum Curricular no tocante à cultura digital e os multiletramentos para o trabalho com as práticas de linguagem contemporâneas. Os referenciais teóricos nós organizamos em 3 momentos. No primeiro momento, nós tratamos sobre a história cultural da leitura, retomamos aspectos como tecnologia do impresso e digital, o leitor no Brasil, o leitor da atualidade, o perfil do leitor. Utilizamos Chartier-Cavallo, Mengel, Certeau, Lajolo, Zilberman, dentre outros autores. Também organizamos um segundo momento para discutir sobre leitura e letramento, em que nós apresentamos as noções de alfabetização e letramento, novos letramentos, multiletramentos, letramento digital, práticas de linguagem e cultura digital e BNCC. Também retomamos para essas discussões os pressupostos teóricos de Soares, Ribeiro, Pinheiro, Kress, Van Lee, Rojo, Moura, Coscarelli, dentre outros teóricos. E, por fim, nós apresentamos alguns aspectos teóricos pertinentes à análise do discurso de linha dialógica e de linha francesa para discutir, a partir de Bakhtin, na ADD, e Péchet e Foucault, a partir da ADF, noções como sujeito, formação discursiva, memória discursiva, linguagem, dialogismo, interação verbal, dentre outros. Então, retomamos os pressupostos teóricos de Bakhtin, Faraco, Gregolin, Menguenot, Orlandi, Péchet e outros teóricos também. Qual foi o contexto da nossa pesquisa? O nosso locus de trabalho foi o Instituto Federal Goiás, conforme já havíamos comentado, campus Goiânia. Essa instituição ela atua nas 3 instâncias, no ensino básico, técnico e tecnológico. Nós trabalhamos com turmas que naquele momento, 2020/1, estavam ingressando no ensino médio, e as turmas que nós consideramos para essa pesquisa foram as turmas dos cursos de instrumento musical, eletrônica e controle ambiental. Eu queria destacar que eu faço parte do corpo docente dessa instituição e, portanto, eu consegui, nesse contexto pandêmico, que em 2020/1, no momento em que esses alunos ingressavam, nós estávamos entrando nesse contexto pandêmico, foi muito mais fácil para mim tentar realizar toda essa pesquisa, tendo em vista que eu estava no meu local de trabalho. Então, as discussões que eu estreitava, os meus colegas de trabalho também puderam ajudar de alguma maneira, porque a gente tinha essa comunicação muito mais estreitada, nesse processo. E justamente por estarmos inseridos no contexto pandêmico, eu tive que readaptar todas as estratégias metodológicas, de modo que no final dessa reorganização, a minha pesquisa ela se configurou como uma abordagem qualitativa de tipo pesquisação. Por quê? Porque segundo o que eu conversei com a professora regente, com minha colega de trabalho, que naquele momento estava com essas turmas que eu escolhi para a minha pesquisa, para participar da minha pesquisa, ela dizia que os meninos, os jovens estavam com muitas dificuldades em relação ao uso das ferramentas tecnológicas. E aí havia uma demanda de letramento digital para essas turmas. Então, pensando nisso, eu organizei um mini curso online, que foi organizado, distribuído em 2 momentos, que eram os momentos assíncronos e síncronos.
Os momentos síncronos nós realizávamos via Google Meet em tempo real e a partir dessa estratégia de aulas síncronas, eu ensinava para esses alunos, eu apresentava alguns recursos tecnológicos conforme havia sido solicitado pela professora e também utilizava um questionário semi-estruturado, de modo que a gente ia conversando ao longo das aulas sobre algumas questões pertinentes ao que eu gostaria naquele momento de coletar como informação. Então, eu fui orientada, né, guiada nessas aulas online, essas aulas síncronas, por esse questionário, por essa entrevista semi-estruturada, o que facilitou muito mais o meu trabalho, né, já que eu não poderia ir até a escola para fazer essa coleta presencial. O outro momento foi realizado assíncrono, em que os alunos tinham acesso à plataforma Moodle, e nessa plataforma era disponibilizado uma série de informações, de materiais, de instruções, né, para que esses alunos pudessem produzir as atividades, né, utilizando o espaço digital, e também participasse dos fóruns, dos chats, né, segundo o que era trabalhado nas aulas online. Bom, e aí eu utilizei como instrumento de coleta de dados 4 instrumentos, né, praticamente. Primeiro, os diários de campo, que eu registrava, por exemplo, como eram os alunos, qual era o nível de participação, de conhecimento deles em relação, né, às questões pertinentes às ferramentas. Registrei também as minhas reuniões com a professora regente, que foram fundamentais para eu traçar ali a organização do meu trabalho, né, do meu minicurso. Também utilizei o questionário. Esse questionário, ele foi utilizado como sondagem no início do curso para eu entender melhor quem eram esses alunos. Na sequência, eu utilizei a entrevista semi-estruturada, como eu disse, ela foi aplicada, né, ao longo do processo, ao longo das aulas síncronas. Foram algumas questões que a gente pensou, né, para então entender melhor como que era o nível de letramento digital desses alunos, quais eram as suas preferências, enfim. E por último, utilizei um instrumento chamado documentos, né, que é toda atividade produzida por esses alunos nesse contexto minicurso. Tudo que eles produziam, né, ali na plataforma Moodle ou durante as aulas síncronas, eu utilizei esse material, os quadrinhos, né, os slides cibernéticos, as respostas que eles davam, né, que eles realizavam, atribuíam, por exemplo, quando eu apresentava algumas enquetes online. Então, tudo isso foi material de trabalho, né, de análise para mim. Bom, e aí, partindo disso, eu elenquei 6 categorias de análise para essa pesquisa. Para esse momento, eu selecionei 3 devido ao tempo, né, porque também meu trabalho está no percurso ainda. A primeira categoria foi: quem é o sujeito dessa pesquisa? Por que eu achei muito interessante e importante considerar esse sujeito leitor da pesquisa? Primeiro, porque ele estava inserido no contexto atípico, que é o contexto pandêmico, e, portanto, ele estava afetado por aspectos sociais, históricos, né? E que, de alguma maneira, a partir desse lugar que ele estava, né, inscrito, todos os seus enunciados são uma réplica viva e ativa dessa tomada de decisões e dessa expressão valorativa que ele apresentava frente a esse contexto. Principalmente as percepções que ele trazia sobre leitura e também sobre a sua relação com as tecnologias. Então, nesse momento, o que a gente observava, né? Que esse leitor vai sofrendo as coerções de determinados protocolos de leitura que até então não existia. Por exemplo, antigamente, antes da pandemia, as tecnologias eram usadas para entretenimento, né? Já nesse contexto pandêmico, essa exceção era utilizada como regra, né? Que regra é essa? A tecnologia, no contexto pandêmico, é uma ferramenta principal para a realização de quase todas as tarefas cotidianas. E, claro, isso vai, de alguma maneira, ser instituído e apresentado nas produções discursivas, né? Esse modo como ele enxerga a tecnologia. Nesse momento em que ele está inscrito numa condição ideológica diferente, isso vai afetar a sua percepção, né, e as suas produções discursivas. O que a gente observa na fala desses alunos? Lá em um dos momentos, eu identifiquei na fala do aluno de instrumento musical o seguinte: ele diz assim: as redes sociais, a tecnologia, o computador era utilizado para diversão. Agora, a gente tem que estar o tempo todo conectado nas aulas, então deu uma desmotivada. Um outro aluno de controle ambiental: agora no online não tenho paciência, não consigo fazer mais nada.
Bom, então a gente identifica que essa relação que ele está estabelecendo nesse momento também vai, né, se apresentar de uma outra forma quando ele fala sobre o que é a tecnologia. O outro instrumento, outra categoria de análise é quais discursos através da compreensão sobre a leitura no suporte digital. A gente identifica que na cadeia discursiva as produções apresentadas por esses sujeitos demarcam um campo de sentido que reconhece o valor da leitura em suporte impresso, né, e também reconhece o quanto é importante as tecnologias na sua vida, no seu cotidiano. Né? Por que isso acontece? Justamente porque esses alunos eles retomam de um outro lugar da tradição cultural, da história social da leitura, dizeres que são constitutivos do valor do livro impresso. Né? Porque se a gente for voltar à história da leitura, a gente percebe que há muito tempo atrás, né, estar de posse com o livro impresso pressupõe o quê? Prestígio, poder, né? E esses dizeres o tempo todo são retomados, são construídos no nosso próprio discurso, né? Justamente porque a partir da interação verbal e das relações dialógicas nós construímos os nossos discursos baseados nesses outros dizeres. Então a gente identifica os alunos dizendo assim, eu prefiro ler na mídia física, eu acho bonito, mas eu também gosto da mídia digital. Né? Outro aluno vai dizer assim, eu gosto de pegar o livro físico, é bem melhor, mas eu também consigo muitos livros gratuitos pelos dispositivos eletrônicos. Né? Então, a gente identifica que esses discursos demonstram essa força dialética que vai impulsionando e transformando as práticas sociais. Ou seja, elas estão sempre ancoradas nos discursos de origem, da tradição, né? Dos aspectos intrínsecos à ordem discursiva. Mas também a gente percebe que existe aí, né, o discurso da tecnologia marcado, né? Ou seja, da contemporaneidade marcado, porque eles também percebem a importância de utilizar as mídias tecnológicas. Ou seja, isso revela claramente que eles estão inscritos também na revolução dos suportes, né? O que que reitera, né, o fato de que há aí um papel efetivo das tecnologias na formação desses leitores. Bom, e aí, por fim, eu trouxe a categoria que discursos ressoam sobre a compreensão da leitura e suporte impresso. A gente identifica que esse leitor contemporâneo ele está num percurso ainda de instauração desse processo histórico, né, de formação do leitor. E aí, diante dos modos de ler que são apresentados a ele vai definindo quais são os suportes ou quais são os usos possíveis e as escolhas melhores a serem realizadas diante dos gêneros textuais que são apresentados nesse contexto tecnológico. Então, a gente identifica na fala, em questão de estudar, eu prefiro os livros físicos. Para entretenimento, eu prefiro a mídia social, principalmente fofocas. Né? Um outro aluno de instrumento musical vai dizer, depende muito do conteúdo. Nos livros físicos, eu costumo ler, o que não é entretenimento. Né? Mas para estudo, aí sim eu prefiro a mídia física. Então, a gente reconhece aí que esses alunos, né, esses leitores estão em formação e nesse processo que eles vão estreitando, né, com o livro, com suportes, e frente às possibilidades que vão surgindo, né, dentro desse contexto contemporâneo, esse leitor, né, da atualidade, ele vai traçando o seu perfil ao pouco, ele vai construindo o seu perfil aos poucos, né, justamente porque ele quer aí, nesse momento, fazer as escolhas específicas para determinadas leituras. E isso é muito importante, né, de dizer, porque para cada momento da leitura a gente observa que esse leitor vai significando e ressignificando seus modos de ler. Principalmente porque na materialidade dos livros ele afeta também essa corporalidade dos leitores. E essa relação está muito imbricada aos modos de apropriação do texto escrito pelo leitor. Bom, as conclusões provisórias que eu trago são as seguintes. Primeiro, que os sentidos estão situados dentro de formações discursivas que regulam e determinam o que pode não ser dito. Né? Então, esses alunos estão sobre relações de forças que os colocam frente a uma linha tênue, dada as conjunturas sócio-históricas que eles estão instituindo. Também observamos que o tecnológico exerce papel essencial, né, na formação desses alunos enquanto leitores contemporâneos. Percebemos também que há uma filiação discursiva retomada de outro lugar que reconhece o valor do suporte impresso, mas também não deixa de reconhecer que o digital é importante. Né? E a gente entende que nesse momento eles vão criando as suas próprias escolhas, constituindo as suas próprias escolhas, enquanto alunos que estão descobrindo os suportes e também os gêneros que são apresentados para eles. Bom, é isso, eu agradeço a atenção, né? E espero que seja proveitoso aqui as minhas contribuições.